Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Edneide e hoje nós vamos falar sobre a acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Bom, pessoal, o que são palavras oxítonas? São palavras que apresentam a última sílaba mais forte. E quando essas palavras devem ser acentuadas? Quando elas terminarem em a, o, as, é, o, es, o, os, em ou ens, ou em ditongos abertos, ei, o eis, é, o els e oi, o ois. Como exemplo de palavras oxítonas, nós podemos citar vatapá, atrás, jacaré, japonês, avô, avós, Belém, armazéns, papéis, heróis e chapéu. Vamos separar as sílabas da palavra vatapá. Como fica? Separando as sílabas da palavra vatapá, nós temos vá, tá, pá. A sílaba mais forte é o pá. Então, nós temos uma oxítona terminada em a ou as. Por essa razão, essa palavra tem que ser acentuada. Na palavra atrás, nós separamos atrás. Sílaba mais forte, trás. Oxítona terminada em a ou as deve ser acentuada. Jacaré vai ficar jacaré. Sílaba mais forte da palavra jacaré, ré. Então, é uma oxítona terminada em e ou es. Por essa razão, tem que ser acentuada. Japonês, japonês. Sílaba mais forte, nes. Oxítona terminada em e ou es. Deve ser acentuada. Como o som é fechado, o acento que vai receber é o acento circunflexo. Vou. Sílaba mais forte, vou. Oxítona terminada em o ou os. Deve ser acentuada. Se fosse avó com o som aberto, ficaria acento agudo. Como é? Nós vamos colocar avô com o som fechado, nós vamos colocar um acento circunflexo. Na palavra avós, nós temos a, voz, sílaba mais forte, voz, som aberto, acento agudo. As palavras que também devem ser acentuadas são aquelas que terminam em ou ens, oxítonas terminadas em ou ens. Por exemplo, na palavra Belém nós temos Belém, sílaba mais forte, lém. Oxítona terminada em, deve ser acentuada. Na palavra armazéns, armazéns, sílaba mais forte, zens. Oxítona terminada em ens, deve ser acentuada. Exemplos de oxítonas terminadas em ditongos abertos, nós temos papéis, papéis, sílaba mais forte, pés, terminou no ditongo aberto, ei ou eis, por isso deve ser acentuado. Nós temos também a palavra herói. Como nós separamos a palavra herói? Heróis. Sílaba mais forte, róis. Oxítona, terminada em ditongo aberto. Por essa razão, deve ser acentuada. Na palavra chapéu, nós temos chapéu. Sílaba mais forte, péu. Se a sílaba tônica é péu, terminada em ditongo el, essa palavra deve ser acentuada. Também são acentuados os monossílabos tônicos terminados em a ou as, é ou es, o ou os, ou em ditongos abertos, ei, el, oi ou no plural. O que são monossílabos tônicos, pessoal? São palavras que apresentam apenas uma sílaba. E essa sílaba é uma sílaba forte, é pronunciada com intensidade. Como exemplos, nós temos pá, monossílabo terminado em a, pé, monossílabo terminado em e, fé, também terminado em e, pó, monossílabo terminado em o,
e só monossílabo terminado em O. Por essa razão, esses monossílabos tônicos devem ser acentuados. Réis, que é um monossílabo que apresenta o ditongo ei, que é um ditongo aberto. Se nós retirarmos esse acento, nós iríamos pronunciar reis. Então, como se trata de uma palavra monossílaba que apresenta um ditongo aberto, réis, nós devemos colocar acento. Um outro exemplo de um monossílabo, ou seja, de uma palavra que não separa, que apresenta apenas uma sílaba, é a palavra céu. Nós temos na palavra céu o ditongo aberto el, por essa razão deve ser acentuada. Também na palavra réus, nós temos o ditongo aberto el ou els, por essa razão deve ser acentuado. Na palavra moi, nós temos o ditongo aberto oi, por essa razão nós devemos colocar o acento. Se não existisse esse acento, nós pronunciaríamos moi, com o som fechado, com o O fechado, O. Na palavra dói, nós também temos o ditongo aberto, oi. Por essa razão, nós devemos colocar o acento agudo, oi. Se não tivéssemos esse acento agudo, a pronúncia ficaria doi, como na palavra boi. Então, palavras que apresentam o ditongo aberto ei, el, oi, em palavras monossílabas ou em oxítonas devem ser acentuadas. Com relação às palavras paroxítonas, que são aquelas que apresentam a penúltima sílaba tônica, ou seja, a penúltima sílaba mais forte, quando devem ser acentuadas? Quando terminarem em L, N, R, X, an ou ans, ou ãos, i ou is, ei ou eis, ou uns, us e ditongo. Na palavra útil, nós temos útil, sílaba mais forte, u, última, penúltima. Então, nós temos uma paroxítona terminada em L. Por essa razão, deve ser acentuada. Pólen, pólen, sílaba mais forte, pó. Última, penúltima. Paroxítona terminada em N. Por essa razão, deve ser acentuada. Na palavra caráter, nós temos caráter. Sílaba mais forte, ra. Então, última, penúltima. Paroxítona terminada em R. Por isso, essa palavra recebe acento. Na palavra tórax, nós temos tórax. Sílaba mais forte, tórax. Última, penúltima. Paroxítona terminada em X. Deve receber acento. Na palavra imã, nós temos imã. Sílaba mais forte é o I. Paroxítona terminada em an. Órgão, órgão. Sílaba mais forte, or. Paroxítona terminada em ditongo ão. Então, deve receber acento. Órfãos, a mesma coisa. Da palavra órfãos, nós temos uma paroxítona, or, porque a sílaba mais forte é or, terminado no ditongo ãos. Na palavra júri, sílaba mais forte, ju. Paroxítona terminada em i ou is, deve receber acento. Táxi, a mesma coisa. Táxi, paroxítona terminada em i ou is, deve receber acento. Algo, sílaba mais forte, ao. Paroxítona terminada em um ou uns, deve receber acento. Bônus, paroxítona terminada em us, deve receber acento. Como o som é fechado, eu não digo bônus, eu digo bônus, eu vou colocar um acento circunflexo. Palavra vírus. Sílaba mais forte, vi. Paroxítona terminada em us, deve receber acento. Agora vamos ver casos de paroxítonas terminadas em ditongo. Exemplo, na palavra ânsia,
nós temos uma paroxítona, sílaba mais forte, terminada em ditongo. Por essa razão, tem que ser acentuada. Nós vamos colocar um acento circunflexo porque o som é fechado. Eu não digo ânsia, eu digo ânsia. Na palavra ingênuo, nós temos como sílaba mais forte o gen, ingênuo, e essa paroxítona, que última, penúltima, essa paroxítona é terminada em ditongo. Por essa razão, tem que ser acentuada. Como o som de ingênuo é fechado, nós devemos colocar o acento circunflexo, porque eu não digo ingênuo, eu digo ingênuo. Temos a palavra cárie. Cárie. Sílaba mais forte, cá. Então, última, penúltima. Paroxítona terminada em ditongo. Deve receber acento, cárie. Na palavra enxágue. Enxágue. Sílaba mais forte, chá. Última, penúltima. Paroxítona terminada em ditongo. Deve receber acento. E por fim, nós temos as palavras proparoxítonas, que são aquelas que apresentam a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a antepenúltima sílaba mais forte. Quando essas palavras devem ser acentuadas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Como exemplos, vamos ver as palavras lâmpada, sílaba mais forte da palavra lâmpada, lã. Então, última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona é acentuada. Como o som é fechado, vou colocar acento circunflexo. Na palavra síndico, síndico, nós temos a sílaba mais forte, sim, síndico. Última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Na palavra ímpeto, sílaba mais forte, última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona tem que ser acentuada. Na palavra tráfico, tráfico. Sílaba mais forte, trá. Última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona tem que ser acentuada. Trânsito, trânsito. Sílaba mais forte, trã. Última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona tem que ser acentuada. Na palavra pássaro, nós temos um dígrafo, que são os dois S's. Então, cada S tem que ficar numa sílaba. A sílaba mais forte de pássaro é o pá. Última, penúltima, antepenúltima, toda proparoxítona é acentuada. Pêssego, nós temos pêssego. Sílaba mais forte, P. Última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona é acentuada. Máscara, nós temos máscara. Sílaba mais forte, mas. Última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Bem, pessoal, estamos terminando o nosso assunto sobre a acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E se vocês estão gostando do nosso vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!